noite. Feche os olhos, vamos preparar o nosso coração. Senhor, te agradecemos. Obrigado, Pai, novamente, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Obrigado pelo trabalho que o Senhor nos concede. Obrigado pela aposentadoria, Senhor, de muitos dos seus filhos aqui. E que o Senhor, Pai, nos abençoe. Se há alguém, Senhor, entre nós, ou algum familiar que precisa, busca um emprego, clamamos a Ti, Senhor. Ó Pai, são dias difíceis, onde nós encontramos tantas coisas subindo, inflação, juros. Pai, precisamos sim do trabalho, um trabalho digno. Pai, abre as portas. Pedimos isso, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre todos que estão aqui, ou sobre parentes, entes queridos que estão buscando no dia a dia uma porta de trabalho. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre isso. Pai, nos abençoe a administrar todos os recursos que vêm a este altar, sempre nos dando sabedoria, com o intuito de abençoar pessoas, abençoar vidas e expandir o Teu reino aqui na terra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Abra lá sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Estamos numa série de mensagens estudando todo o Novo Testamento e agora nós vamos estamos estudando o Evangelho de Lucas e agora estamos no capítulo 11. Se você está com a sua Bíblia, sempre deixa aberta lá. Em Lucas 11, nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 13 apenas. Se você está com o seu aplicativo, deixa também aberto lá, mas só me prometa que não vai acessar outras coisas mais. Fique concentrado na sua Bíblia online, tá bom? Amém? Eu coloquei aqui no quadro o sim de Deus. E eu quero te perguntar, você quer ouvir o sim de Deus na sua vida hoje? Sim! Sim! E o tema do tema da mensagem hoje que eu quero refletir com você: a oração que Deus diz sim. A oração que Deus diz sim. Mas eu quero que você pense, porque nós já colocamos em categorias que o sim é algo positivo e que o não é algo negativo. Mas eu quero que você mude esse conceito. O sim, ele pode ser positivo, realmente, se você fizer a escolha certa, ou, no caso, se você estiver orando da forma certa. Mas o não também ele pode ser positivo, dependendo da sua forma de orar ou a motivação de sua oração. Porque Deus te conhece, Ele é Pai, e Ele é um Pai zeloso, que não vai dar nada para você que venha te prejudicar. Então, que você possa considerar essa questão de que o sim é positivo e o não é negativo, mas ambos podem ser positivos, como também ambos podem ser negativos. Por exemplo, se você lembrar da sua história de vida, você consegue lembrar, claro, não precisa falar nada aqui, você consegue lembrar de algo ou algum sim que você deu para alguma coisa que depois você se arrependeu? Alguma coisa que você disse sim, mas você talvez não pensou muito bem e aquilo te prejudicou de certa forma. Você disse um sim. Ou talvez um não. Talvez você disse não para alguém ou para alguma coisa na hora errada, de forma sem pensar. E esse não, de alguma forma, também te prejudicou. Eu tenho certeza que se você filtrar aí, você vai encontrar algumas cenas da sua história que você disse não, que na verdade era para dizer sim, e que você disse sim, que talvez era para dizer não. Então a questão do sim e não ele é relativo à forma ou o contexto que você aplica a ele. Porque ambos podem ser positivos, como ambos podem ser negativos na sua vida. Mas eu quero falar nesses breves textos de a oração que Deus diz sim. Porque Deus também diz não quando nós oramos para algumas coisas. E devemos nos concentrar simplesmente na vontade dele. A vontade dele deve ser soberana sobre nós, amém, irmãos? Amém. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele não é somente nosso Salvador, ele é nosso também o quê? Senhor. E se ele é nosso Senhor, nós estamos debaixo desse senhorio. E também, não somente numa visão de rei, mas também numa visão paterna. Ele é Pai.
Se você que é pai, mãe, avô, avó, se você dizer sim para o seu filho, você vai estragá-lo na sua criação. Mas também, se você dizer não o tempo todo, você também vai estragá-lo. Precisa haver um equilíbrio, não é verdade? Do sim e do não, de acordo com o contexto e a história do seu filho, do seu neto. É a mesma coisa, Deus é pai, e Ele vai, no seu momento de oração, talvez Ele vai falar não, sim, ou talvez não é o momento ainda. É um espero que me dizem, né? Mas eu quero meditar com você sobre a oração que Deus diz sim. A oração que Deus diz sim. Vamos lá para o versículo 1 do capítulo 11 de Lucas. E aqui eu quero que você enfoque que para todo pedido, para toda resposta há um pedido, há uma solicitação, certo? E aqui, nesse versículo 1, vai ser um pedido. Os discípulos fazem um pedido a Jesus. E vamos nos concentrar nesse pedido. Lembrando que, no versículo 1, Jesus está com seus discípulos em uma reunião de oração. Eles estão ali, vamos botar aqui uma vigília, como nós temos aqui na nossa quarta-feira. Eu já quero aproveitar, deixa te convidar para a quarta-feira, reunião de oração aqui em nossa igreja. A importância de não somente você ter o seu momento de oração a sós, mas a importância da igreja orar juntos. Jesus aqui, no capítulo 11, do versículo 1, está orando junto com seus discípulos. Era uma reunião de oração. Vamos lá para o versículo 1, diz assim, ó. A minha versão, Renato, não sei se você vai projetar. NVT, muito obrigado. Diz assim o texto, ó. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ok? Ponto aí. Veja que eles estão em um momento de oração. E eu imagino que os discípulos, vendo Jesus orar, imagine você e eu, a gente tem o privilégio de estar participando de um encontro de oração com o Senhor Jesus. Imagine como é que era a oração dele. Imagino que devia ser, eu imagino, tá bom? Que devia ser muito fervorosa. Aquela oração que faz tremer tudo. Não estou dizendo pentecostalizada, não estou dizendo isso, mas bem fervorosa, cheia de paixão. É como um torcedor. Não sei se você já foi em um estádio de futebol. Acho que é mais para os homens. Você já foi no estádio de futebol? Quem já foi no estádio de futebol? Eu. Já foi? Já? Que legal. Agora, fala sério. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar assim. No jogo que você foi, você vê o seu time jogar. Quando não faz o gol, vamos lá, vamos pensar, vamos ser sinceros. Quando o teu time faz o gol, você consegue ficar inerte, assim, de boa, assim? Não, você vai vibrar, não vai vibrar. Você vai vibrar, você vai torcer, uns gritam, uns pulam. Um jogo de futebol. Agora nós estamos falando de orar, falar com o Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser uma oração simples, porque você não está diante do presidente do país ou da maior autoridade do mundo, você está diante do Senhor dos Senhores, amém, irmão? Então, o seu momento de oração deve ser intenso, cheio de paixão. Cheio de paixão. E eu imagino que os discípulos estavam vendo Jesus orar e talvez eles não tinham essa paixão toda. E eles vendo Jesus orar, eu imagino, nossa, nosso mestre ora diferente. Eu estou só agora de novo conjecturando aqui as coisas. Nosso mestre ora diferente, né? Eu preciso orar como ele, eu quero orar como ele. E aí vem um dos discípulos, que nós não sabemos quem. Um discípulo chega e faz um pedido. Vamos lá para o pedido, qual o pedido mesmo? Ensina-nos ao quê? A orar. Você vê que os discípulos reconhecem que Jesus era um homem de oração, porque antes deles pedirem algo, eles estão vendo Jesus fazendo o quê? Lá no início, Jesus estava orando. Então os discípulos olham para Jesus e vê que Jesus orava de uma forma diferente. E eles falam, Senhor, ensina-nos a orar, como João, aí que está lembrando de João Batista, como João Batista ensinou os discípulos dele. Interessante que João Batista, ele teve grandes privilégios. E João Batista profetizava e falava que ele, no ventre de sua mãe, o Espírito Santo já estava sobre ele. Ele cresceu sendo um profeta, e Jesus fala que ele era grande, entre os profetas ele era o maior, mas mesmo assim ele orava. Se ele tinha todos esses privilégios, que Deus o chamou para um ministério maravilhoso de batizar o próprio Jesus, imagine isso. E mesmo assim João Batista era um homem de oração. Jesus
O Deus na terra encarnado, ele é um homem de oração. Se Jesus, João Batista, eram homens de oração, nós não podemos ser diferentes. Você concorda comigo? Se eles entendiam que a vida de oração era o que transformava o ministério e a vida deles, nós não podemos negligenciar a oração. Satanás, eu quero dizer isso para você com muito carinho. Satanás não vai impedir você de vir a este lugar, a igreja. Mas ele vai fazer de tudo para impedir você de orar. Porque ele sabe que o poder não está em simplesmente estar aqui no culto, porque é gostoso estar e devemos estar, amém? Você concorda comigo? Mas ele vai impedir você e entulhar a sua vida de tantas coisas para fazer você se desviar da oração. Então não negligencie sua vida de oração. Se João Batista era um homem de oração, se Jesus, o Filho de Deus, era homem de oração, não pode ser diferente para nós. Não pode ser diferente para nós. Os discípulos reconheceram isso e chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Como disse João Batista, ele foi lembrado por ser um homem de oração. E Jesus também era um homem de oração. Nós dependemos da oração, pois a oração eficaz é a provisão para todas as necessidades e soluções de nossos problemas. Todos os traumas humanos, todos os traumas do nosso passado, muitas vezes, são sarados. Aonde? Nos momentos de oração. Amém. É nos momentos de oração que toda a sua fragilidade, e aqui eu quero colocar aqui como você e aqui Deus, essa fragilidade humana sua, caída, nossa, caída, suja pelo pecado muitas vezes, os traumas que vêm sobre nós por causa da vida, elas são todas saradas, resolvidas quando nós encontramos com Ele na oração. Amém. Porque Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E ao encontrar-se com Ele, nosso coração é sarado, nosso coração se transborda de paz, de amor. Não podemos negligenciar os momentos de oração. Esse foi o pedido dos discípulos. Esse foi o pedido deles. Ensina-nos a orar. Alguns, talvez você já ouviu muito essa mensagem, e realmente é verdade. Os discípulos não pediram: Senhor, nos dê poder para curar enfermos, não nos dê poder para expulsar demônios, nos dê poder para fazer milagres e maravilhas, porque eles entenderam e viram que o segredo do poder de Jesus vinha da comunhão com Deus pela oração. Então eles falam, eles ensinam-nos a orar. E aí, logo, olha para o seu texto agora, a partir do versículo 2, agora você vai encontrar um modelo de oração. Você conhece esse modelo como a oração do Pai Nosso? Apesar que esse modelo de oração do Pai Nosso aqui, registrado em Lucas, ele não está completo. Ele vai estar completo lá no Evangelho de Mateus, né? Mas aqui Jesus começa, a partir do versículo 12, dizendo assim, ó: disse Jesus, orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Pausa de novo aí. Eu vou dar várias pausas, tá bom? É uma mensagem expositiva. Vejam a oração modelo que Jesus está trazendo. Ele está dizendo assim, ó, quando forem orar, é uma oração modelo, ok? É para você tomar como base. Veja que Jesus começa e diz assim: Pai, santificado seja o teu nome. Mas o que significa esse tipo de oração? O que Jesus está querendo ensinar quando ele diz: Pai, santifica o teu nome? Nós oramos. Ele está querendo dizer que a minha vida e a sua vida e tudo o que fazemos deve glorificar o nome dele. Eu vou dizer de forma bem clara: o testemunho seu e eu vai glorificá-lo ou não. Infelizmente, muitos homens e mulheres que dizem ser cristãos, que com um testemunho péssimo, mais afastam pessoas de Deus do que aproximam. O texto está querendo dizer: Pai, santifica o teu nome. Isso quer dizer que a vida daqueles que dizem me seguir possam condizer com a minha vida e que tudo o que eles veio a fazer me glorifique. Entendeu? Isso se chama alinhamento com os céus. É a minha vida e a sua vida, através da oração modelo, nos alinhando à vontade soberana do Senhor. Então, quer dizer, eu e você que somos cristãos, que o Espírito Santo flui em nós,
Nós devemos viver no nosso dia a dia, diante das pessoas, que as nossas ações glorifiquem o nome dele. Amém por isso? Amém. Então, quando você for orar, e quando você lembrar que Jesus está nos ensinando a orar, Pai, santificado seja o teu nome, que você lembre da responsabilidade que nos foi confiada de viver de tal forma que glorifique o nome dele. Amém. Aonde você estiver. Amém? Amém. E aí a oração continua. Pai, santificado seja o teu nome. E aí ele diz o que agora? Venha o teu reino. Quando a oração modelo está dizendo, você está orando o seguinte: Senhor, venha, cumpra-se a sua vontade. Venha o teu reino, venha os princípios celestiais sobre a minha vida e sobre toda a minha história. Venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre o meu trabalho, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino neste lugar. É você entender a soberania do Senhor, o governo dele sobre você, e você orar assim: Senhor, venha o teu reino. É a mesma coisa você dizendo: Senhor, eu nego a mim mesmo, para que seja feita sempre a tua vontade. Amém. Negar-se a si mesmo, você já viu esse termo, matar o seu velho homem na cruz, é todo dia. Quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo isso: Senhor, eu mato a minha natureza humana caída na cruz hoje de manhã e durante o dia inteiro. Glória a Deus. Eu nego a mim mesmo para que venha o teu reino, venha os teus princípios, venha a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. Cumpra-se em mim o teu querer. Essa é a oração. E ele continua: Pai, santificado seja o teu nome. Olha que oração forte, né? De responsabilidade para nós. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aí ele diz algo importante agora. Também, claro, tudo é importante. Dá-nos hoje o pão para este dia. Repete comigo: este dia. Este dia. Aí eu digo para você as palavras de Jesus. Não sei se é a sua realidade hoje. Por que estáis ansiosos? Por que se preocupa com o amanhã? Jesus não ensinou isso para nós? É a mesma coisa. Dai-nos hoje o pão para este dia. As dificuldades que você teve hoje, passou. Logo, logo vão passar. Hoje é 7, quase 8 horas da noite. Amanhã, segundo a palavra, eu gosto de reforçar muito esse texto. Amanhã, a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Eu quero dizer para você isso. Quando você levantar pela manhã, agradeça a Deus e diga: obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam sobre mim. E quando vier as lutas do dia, quando vier aquelas situações que precisam se resolver, busque a Deus. E não se preocupe com cargas ou com situações que ainda não aconteceram. Não coloque sobre você esse peso, porque Jesus está dizendo: dai-nos hoje o pão de cada dia. Essa é a sua oração. Senhor, provê aquilo que eu preciso para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro momento. O amanhã pertence somente ao Senhor, não te pertence. Você não tem controle sobre o amanhã. Você tem ali o momento de vivenciar o hoje. Amém, queridos? Amém. Que você jogue fora qualquer ansiedade que talvez possa estar sobre você. Não estou dizendo que você não deva ter planejamentos. Claro que você deve se planejar. Você deve ser uma pessoa de planejamentos, mas não deixe vir sobre sua mente, sobre o seu coração, nada que ainda não aconteceu a tirar a sua paz hoje. Confie em Deus, amém? Eu quero dizer isso para você: fortaleça a sua fé, confie nele. Ele é Pai, Ele cuida de você. Você confia no cuidado dele? Sim ou não? Se você confia, descansa no cuidado dele. É claro, faz a sua parte, faça a sua parte e confie nele. Então a oração é assim: Pai nosso, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos hoje o pão para este dia. E aí ele continua: e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Veja que, se você deseja o perdão de Deus, há aqui uma condição. Você está orando: Senhor, perdoa os meus pecados, da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofendem. Aqui há uma direção de Deus para que você não guarde mágoas no seu coração. Nós fizemos na escola bíblica um curso de 7 encontros sobre ofensas.
7 não, perdão, desculpa, 7, é que eu estou com 7 não, 12. 12 encontros sobre ofensas. E foi uma bênção aprender que as ofensas é uma isca de Satanás para tentar te prender nas garras dele. Cuidado com isso. Perdoe para que você seja perdoado. Aqui é uma condição e você precisa entender isso. Se alguém te feriu, eu sei que dói. Lá em Lucas 17, não precisa abrir não, mas lá em Lucas 17, versículo 1, diz que é impossível, olha Jesus dizendo lá em Lucas 17, é impossível que não venha sobre você as ofensas. Isso quer dizer, de alguma forma, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, seja no trabalho, seja na sua casa, seja aqui dentro da igreja, você vai ser ofendido, meu querido e minha querida irmã. Você só precisa ser maduro para não deixar a ofensa te aprisionar e a você aprender a arte de perdoar, porque a arte e a decisão de perdoar é a maior demonstração de amor. Amém. O amor na prática é quando você é ofendido e você libera perdão, mesmo você entendendo que aquilo te machucou muito. Mas aí você tem que sempre pensar que o parâmetro maior de você perdoar alguém ou não é saber que Deus te perdoa. Você não merecia. Você nunca pode ser juiz de alguém, por mais que alguém te machucou. Você nunca pode ser juiz de dizer, aquela pessoa me machucou muito, não, aquela pessoa não merece perdão. Não, você também não merecia. E Deus te perdoou. Então ele disse, se Deus te perdoou, mesmo aquele que te ofendeu, faça isso. Então a oração é essa. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E aí ele finaliza, e não nos deixes cair em tentação. Você pode orar assim. É claro que a palavra é muito clara e ela diz que Deus não permite que nenhuma tentação venha sobre você que seja maior do que suas próprias forças. Mas a oração nos ensina que podemos sim pedir, Senhor, nos ajude a não cair. E a oração é o maior meio disso, sabe por quê? Porque a oração é o que te deixa íntimo dele, forte ao suficiente para não se distrair e cair em tentações. As tentações acontecem por causa de distrações. Não que você peque voluntariamente, porque eu não acredito nisso. Você peca intencionalmente. Mas geralmente as pessoas pecam intencionalmente, como eu digo cristão, por quê? Porque se afastou do altar de oração. Porque se desligou, está mais ligado às coisas terrenas, está mais ligado, dando mais oportunidade para as coisas da carne. Então, ore. É a recomendação do apóstolo Paulo. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Ore sem cessar. Ore sem cessar. Cessar. Amém? A oração é um alinhamento com os céus. E se ela é um alinhamento, o que é alinhamento? Se ela é um alinhamento com os céus, ela vai modelar o seu comportamento de vida. Você se alinhando com os céus pela oração, isso vai modelar o seu comportamento de vida. Amém? Amém. No versículo 5 ao 8, agora, vamos lá, versículo a versículo, Jesus agora vai ensinar sobre a perseverança da oração. E aqui eu quero quebrar alguns tabus em relação a esse texto. E é o seguinte também, alguns versículos a mais. Veja, na perseverança da oração de Lucas, a partir do versículo 5 ao 8, Jesus continua e agora ele vai colocar uma história que ele vai dizer o seguinte. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo? Eu lhe digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa de sua insistência. Veja que Jesus está fazendo aqui uma comparação do menor para o maior. Nunca entenda que Jesus aqui está sendo comparado com um velho ranzinza que está dormindo e se você orar pedindo alguma coisa, ele não é a hora ainda. Estou aqui no meu descanso. Ore mais um pouco daqui a algumas horas.
Não pense assim, não é essa a comparação que ele está fazendo. Ele está usando um termo chulo, até sinal, do menor para o maior. Ele está dizendo que eu não sou um homem que está dormindo. Eu sou um pai que estou atento aos meus filhos. Mas essa persistência de oração, e veja que Jesus insiste em ensinar que devemos orar e persistir na oração, não é na questão simplesmente de bens materiais, porque, veja, eu quero falar sobre isso, não é, Jesus não está ensinando para que a gente sempre esteja orando por bênçãos materiais. Lá na frente, ele vai dar a resposta de qual é o sim que ele dá da oração. Mas veja, Deus é soberano, e devemos orar para que a nossa vontade, até deixei escrito aqui, para não esquecer. Eu estava estudando hoje, eu falei, vou escrever, senão eu esqueço isso aqui. Deus é soberano, e não devemos orar para que a nossa vontade seja feita nos céus, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Vou repetir. Não devemos orar para que a nossa vontade seja feita nos céus, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. A persistência na oração não é a tentativa de fazer Deus mudar de ideia, mas sim de nos colocar numa posição em que Ele nos confie a resposta. O que eu quero dizer com isso? Quando você insiste na oração, se Deus não te responder, agora continue. Não para receber alguma bênção, não que você não deva orar por isso, mas o foco do texto não é uma bênção material. Lembre-se que há um pedido. Qual é o pedido dos discípulos mesmo? Ensina-nos a orar. O pedido é, ensina-nos a orar. Então Jesus está dando qual é a oração modelo, e ele está dizendo, sejam persistentes nisso. E essa persistência não é simplesmente para se cumprir a sua vontade, mas é para que a minha vontade se estabeleça em você. E você persiste na oração até Deus te responder. Não para que até que Deus te dê o que você quer, mas até que Deus responda. Um exemplo prático. De repente você está aqui, você tem um projeto na sua vida e você precisa tomar uma decisão muito importante. E você, claro, como cristão, você vai colocar isso em oração. Você não faz isso? Faça isso, coloque em oração. E não tome a decisão até Deus te responder. Se você está orando e você sente que ainda não há uma resposta, persista. Continue, porque Ele vai te preparar e vai te responder. É isso que a gente está ensinando. Ore até que Ele te prepare para ouvir a resposta. Ok? Você entendeu? É isso que Jesus está ensinando quando Ele está falando sobre a perseverança e a insistência da oração. Agora, nos versículos seguintes, eu quero dizer qual é a promessa. Então, qual é o sim de Deus? Qual é a promessa, então, que Ele nos dá pelo pedido que foi feito pelos discípulos? Veja a promessa, lá do versículo 9 ao 13. Vamos lá. Portanto, eu lhes digo, aqui é um texto muito conhecido e muita gente usa esse texto. Portanto, eu lhes digo, peçam, e o quê? Receberão. Procurem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E todos que batem, a porta é aberta. Se vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Somente até aí. Pausa aí. Quando você vê esse texto, que Jesus está ensinando, dizendo, portanto lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, e todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta está aberta. Veja, você acha que todo cristão, então, segundo esse ensino, que se você orar pedindo alguma coisa, então quer dizer que se você pedir algo e for insistente, você vai receber sempre um sim? É isso mesmo que você entende desse texto? E você já reparou que tem muitas vezes que usa esse texto para isso? Você está ali e fala, bata e você vai encontrar. Procure e você vai encontrar. E muitos usam esse texto de forma errada e fora do contexto. Jesus está ensinando sim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos
e esse todos é se referindo a uma oração paternal e de filiação. Não é todo, é todos que são filhos. Veja que é uma oração de relacionamento, de filiação. Todos que são filhos, todos que procuram encontrarão. A grande pergunta que eu e você devemos fazer a esse texto é: o que de fato Ele me dará se eu procurar? Qual é o pedido certo? Qual é a solicitação que eu fizer diante de Deus que de fato vai se cumprir? Que se eu pedir, a porta vai se eu bater, a porta vai se abrir. Se eu buscar, eu vou encontrar. E se eu pedir, eu vou receber. Qual é o pedido de fato que Ele vai fazer isso? Está nos versículos seguintes. Quer ver? Os versículos seguintes diz assim: Jesus nos diz que o melhor presente celestial vindo de Deus é o amado Espírito Santo. Mas nos versículos seguintes diz assim, portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo aos que o quê? Pedirem. Você quer o sim de Deus? Olha qual é o sim dele. Qual é o pedido então que devemos fazer? Ele está falando o quê? A todos quanto pedirem o amado Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas pastor, eu já me converti, eu já sou convertido e eu sei que de acordo com João 1,12, eu sou filho de Deus, porque eu me arrependi dos meus pecados, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e por causa disso eu me tornei filho. Amém, é isso mesmo. De acordo com Efésios 1,13, você foi selado com o Espírito Santo da promessa e ele habita em você. Amém. Mas, então como funciona isso para mim como cristão? E Ele lhes dará o Espírito Santo. Eu digo para você algo importante: que se você buscar em oração, e aqui eu vou trazer uma palavra que você conhece, talvez, no meio pentecostal. No meio pentecostal eles chamam isso de segunda bênção. Ouviu falar disso? No meio batista chamamos de a plenitude do Espírito. Por mais que você seja selado pela presença dele, você precisa buscá-lo com intensidade. Eu digo buscá-lo em um relacionamento pela oração, e ele tem algo a derramar sobre você. Amém. Um poder, uma autoridade que talvez você ainda não vivenciou por não buscá-lo com persistência e intensidade. Ele está dizendo isso. Se você de fato quer algo a mais, uma autoridade no falar, uma autoridade no experimentar uma vida comigo, é isso que ele está dizendo. Bata e você receberá. Procure e você encontrará. E o que ele está falando? Não é de carro que você pede, não é de bens materiais que você possa estar pedindo. Não que você não possa orar por isso, mas o texto não está dizendo disso. O texto não está dizendo que se você bater e procurar, porque está procurando uma casa, um carro, qualquer outra coisa, você vai receber. Ele não está dizendo sobre bens materiais. Ele está dizendo sobre a presença do Espírito Santo. Ele está dizendo sobre um manifestar de agir nele e em você de uma forma poderosa, de uma forma fora do comum, amados. Vocês acreditam que os discípulos, antes do derramar do Espírito Santo em Atos 2, vocês acreditam que antes eles eram convertidos? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Eles eram, certo? Você vê em alguns textos Jesus falando assim, eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Mas era como feito no Antigo Testamento. Da mesma forma que o rei Davi, quando foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele, não veio? Jesus também fez isso aos seus discípulos. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles eram homens convertidos. Mas eles ainda eram extremamente carnais porque não entendiam ainda a vida no Espírito. Mas quando Atos 2, ao derramar do Espírito Santo e um poder sobrenatural veio, eles receberam um revestimento de autoridade que eles não tinham antes. É sobre isso que Jesus está ensinando. Sejam persistentes no maior presente que Ele pode dar. Não é carro, não é bens, não é salário maior, não é dinheiro. É a autoridade, o poder dele sobre você. É uma plenitude do Espírito Santo que vai te fazer pensar e agir de uma forma diferenciada. É isso que ele está nos ensinando nesse texto. Que você, a partir de hoje, não importa o tempo, acredite no que Jesus ensinou. Ele disse
você é meu filho, e se você buscar-me, se você bater na porta com insistência, veja que ele usa uma historinha da mulher, né? Da mulher, do homem, que bate meia-noite lá, e o homem não quer abrir, não quer dar o pão, mas ele vai acabar fazendo pela insistência de quem está batendo. Ele está dizendo o seguinte: então façam isso, batam. Jesus, todo dia no seu momento de oração, Jesus, eu sei que eu sou seu filho, mas eu quero experimentar algo maior. Eu quero sentir algo maior. Eu quero experimentar, eu quero ouvir a sua voz de uma forma a qual eu nunca ouvi. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero vivenciar isso. Eu quero esse presente que o Senhor prometeu. Eu quero isso. O segredo do encontro, eu sempre gosto de dizer isso, porque é verdade. Está lá em Jeremias, né? Jeremias que fala assim: buscarmos, buscaremos, nós o encontraremos, buscarmos de todo o coração. É Jeremias 33. Se buscar de todo o coração. Então veja o segredo. O segredo do encontro, sabe qual é a chave desse segredo? É como se aquela porta estivesse fechada. E qual é o segredo para me abrir e entrar? Sabe qual é? O coração. Você pode ir nos seus momentos de oração sem motivação de coração de verdade. Está indo lá por ir. Você pode talvez vir ao culto simplesmente por vir. Mas o segredo do encontro, o segredo de se manifestar, está aqui, ó, no coração. Se você buscar, Senhor, eu quero esse presente que o Senhor Jesus me prometeu. Eu bato nessa porta, por favor, Senhor, abre essa porta. Eu estou procurando, eu quero encontrar. Eu quero isso. E ele disse: se todas as pessoas que são pais, mesmo sendo pecadores, sabem dar bons presentes para os filhos, você acha que se eu e você buscarmos a Ele com insistência, fala, eu quero esse presente, você acha que Ele não vai te dar? Ele disse que vai dar. Então busca a partir de hoje. Se você precisa e deseja, eu quero um avivamento na minha vida, eu quero experimentar algo diferente. Eu já sou convertido talvez há 40 anos, mas essa vida minha ainda continua muito normal. Eu vou na igreja, eu vou orar, eu nem lembro qual foi a última vez que eu ouvi a voz do Senhor. Então comece a orar. Pai, eu quero isso que o pastor pregou, eu quero isso, Pai, eu quero esse revestimento, eu quero essa unção, eu quero essa presença manifesta. Você acredita que o Espírito Santo, que Jesus está aqui neste lugar? Você acredita? De saber que Ele é onipotente, amém? Ele é onipresente. E Ele é onisciente, são atributos do Senhor. E se Ele está neste lugar, porque pela sua onipresença, nós acreditamos nisso. Mas há uma outra visão e vivência de não só saber que Ele está aqui, mas que eu sinto a presença dEle. Que eu sei que Ele está falando comigo, que tem algo mudando em mim. É Ele agindo, falando comigo, é Ele mudando o meu coração. Você precisa estar atento a isso. E para isso, você só precisa fazer o quê? Se aproximar da oração. Sem uma vida de oração, isso não acontecerá. Não adianta você querer bater a porta sem oração. Não adianta você querer isso de Deus se você não tem vida de oração. É oração, oração e oração. Amém? Amém. Eu quero convidar você para fazer o quê? Para orar. Levante, por favor, vamos ficar de pé. Então a oração que Deus diz sim. A oração que Deus diz sim é a oração que quando você dobrar os seus joelhos. Lá em Mateus 6, 33, não, Mateus 6. Ai, cabeça falhando já nos lugares. Mateus 6 que ele fala sobre oração. Mateus 6, ele fala assim: se entrarmos no nosso secreto, Ele que nos vê em secreto nos recompensará. Mateus 6, meus irmãos, fugiu. Mateus 6,36, eu acho que é Mateus 6,36. 6,36. Diz assim: que se buscarmos a Ele em secreto, o Deus que nos vê no secreto, Ele nos recompensará. Eu vou repetir, porque eu já disse esse versículo e até preguei em cima desse versículo. Eu quero reforçar isso para você. Você precisa fazer perguntas, que nem o Ezequias gosta muito de falar, e é verdade. Ele fala assim: a gente tem que aprender a fazer perguntas para o texto. Quando você. 6 o quê? 6.
buscar 6:6, a 6:33 é outra coisa. É buscar o reino em primeiro lugar, né? Esse aqui, mas tu quando orares, esse. Isso. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te Amém. recompensará. A grande pergunta que você precisa fazer para o texto é: que recompensa é essa que nos está prometida? Ele nos chama a entrar no secreto, sem a visão de ninguém. E aquele que nos vê no secreto, ao buscá-lo de coração, nos recompensará. Mas você tem que perguntar: que recompensa é essa? A presença. Você só precisa disso. Você não precisa. Eu sei que trabalho é importante, dinheiro é importante, eu sei disso. Isso é importante para o nosso dia a dia. Mas não é isso que satisfaz o seu coração. O que satisfaz o coração de um cristão é a presença dele. Ele é tudo para mim. Ele é o pão da vida. Ele é o Senhor dos senhores. Tudo pode cair à minha volta, mas Senhor, que nem somos da Bíblia, mas eu só não quero perder a tua presença. Quando você entrar para orar no secreto, Ele te recompensará. E a recompensa é a presença dele. Meu Deus. Que assim sejam os seus desejos, os seus momentos de oração. Que quando você for orar a partir de hoje, você vai orar: Senhor, eu quero a recompensa hoje. Senhor, o Senhor prometeu, eu quero essa recompensa. Eu estou aqui no meu secreto. Pai, eu quero sentir a sua presença, eu quero ouvir a sua voz. Pai, se os meus pecados estão me afastando de Ti, então me ajude, eu peço perdão. Se eu estiver fazendo algo que eu não estou apercebido, então ore que nem o salmista Davi, quando ele fala: Senhor, vê se há algo errado em mim, vê se há algo errado em mim, porque eu não quero desagradar. E se há algo errado em mim, me mostre-me, por favor, para que eu me arrependa, para que eu viva uma vida que Te agrade. E eu tenho certeza que esse tipo de oração, esse modelo de oração, ele vai responder você, e ele vai falar com você, e ele vai trazer paz que você precisa, ele vai acalmar o seu coração, ele vai trazer a resposta que você espera. Creia nisso, porque ele prometeu e ele não falha com as suas promessas. Amado Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Senhor, o que nós queremos não é bens materiais, porque sabemos que o Senhor sempre nos proverá. Pai, mas o que é mais importante para nós? Uma coisa só é o que eu peço.